Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Hoje vamos falar um pouco sobre o efeito transformador da verdade. A verdade providencia experiências tipo eureka. Eureka vem da palavra grega eureka e significa encontrar algo. Esta palavra expressa o sentido de descobrir algo pelo qual estava à procura ou de aprender algo que não desconhecia, como um aluno que está a estudar na escola. No seu sentido secular, esta palavra expressa satisfação ou significa satisfação ou ficar feliz por ter encontrado algo especial. Há uma semelhança entre esta palavra eureka e a palavra ginosko, ambas palavras gregas. Eureka significa descobrir, ginosko significa conhecer. Já tivemos a ocasião de considerar esta palavra, ginosko, no primeiro vídeo desta série, A Verdade Sem Muralhas. O verbo conhecer, traduzido da expressão grego que se encontra em João capítulo 8, versículo 32, onde está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", como já vimos, implica ter uma experiência com a verdade ao ponto em que a pessoa realmente passa a conhecer a verdade. Onde a verdade é conhecida, esta passa a ser como a luz que é manifesta. A verdade aponta para e cria um ambiente de transparência e realidade. A verdade, sendo conhecida, possibilita o sentimento da satisfação e felicidade. A verdade que é conhecida cria um forte sentimento de realização. E quem vai conhecendo a verdade do Evangelho vai desfrutando das bênçãos contidas no Evangelho. E juntamente com este conhecer, há um alargar da experiência com Deus. E como já tivemos a ocasião de considerar noutros vídeos, o alvo não é ter a experiência, o alvo é o relacionamento com Deus. E porque relacionamento implica ter uma experiência, então a verdade é essencial para este relacionamento com Deus. Por isso é que Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ao mesmo tempo, a verdade, sendo como uma luz, oferece segurança e revela o déficit da mente carnal e de suas respectivas obras. O que é mente carnal? A expressão mente carnal é uma referência ao padrão e natureza de raciocínio que não é orientado pelos princípios bíblicos nem pelo Espírito Santo. A mente carnal não compreende a razão dos caminhos de Deus conforme expostos nas Escrituras. Como o apóstolo Paulo comentou em 1 Coríntios capítulo 3, o estado carnal é oposto à pessoa espiritual. Eu recomendo aqui a leitura de 1 Coríntios capítulo 3 para entender um pouco melhor o que é que Paulo quis dizer com a mente carnal ou ser carnal. Ser carnal é andar segundo o natural humano, sem que a pessoa tenha tido um desenvolvimento espiritual. Será bom também ler 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, que diz o seguinte: "Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo." Como podemos ver nestes versículos que acabei de ler, há um conhecimento que o espiritual tem. O espiritual tem recebido revelação de Deus. E ser espiritual neste contexto bíblico é ter aquelas características típicas da pessoa que tem o Espírito Santo a residir em si. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo por termos recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador, por termos convidado ao Senhor a entrar em nossas vidas, aceitamos a sua salvação. E a Bíblia diz então que há uma experiência e no meio disso, ou nesse conjunto, nós passamos a ter a revelação de Deus, temos uma compreensão diferente. É resultado
da revelação que o Espírito Santo nos dá, e como nós lemos, nós temos a mente de Cristo. Há uma outra compreensão que a pessoa no seu estado natural, sem conhecer Jesus, sem conhecer a palavra de Deus, não tem. Portanto, aonde a pessoa entra numa comunhão com a verdade do Evangelho, a pessoa passa a desfrutar das realidades da nova vida que há em Jesus. Como lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ainda como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdade do Evangelho tem este efeito transformador na pessoa que aceita e permanece nas palavras de Jesus. É uma nova criatura. Aos olhos de Deus as coisas velhas já passaram, porque quando Deus olha para quem já nasceu de novo, para quem está em Cristo, Deus vê uma nova criação. E isto é obra de Deus através da sua palavra em nossas vidas, através da sua verdade que nós abraçamos e ela começa a ser eficaz em nossas vidas. Isto é possível quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, para ser o Senhor das nossas vidas. E como lemos ainda em João capítulo 8, versículo 31, a pessoa que permanece nas palavras de Jesus, essa pessoa passa a ser verdadeiramente discípulo de Jesus. E como sabemos pela leitura bíblica, o discípulo de Jesus é a pessoa que entrou no processo de aprendizagem e transformação para ser como o seu mestre, que neste caso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde a verdade do Evangelho é abraçada, esta tem poder transformador para transformar a pessoa e de encaminhar o discípulo de Jesus no rumo que o Senhor Jesus estabeleceu para nós. Mas aonde o engano opera, aí a sua força procura impelir os seus adeptos segundo o destino que o mesmo engano oferece. Talvez para ilustrar melhor que tipo de engano a que me refiro, poderei usar a expressão desverdade. Uma desverdade é o que está em oposição à verdade, tanto na sua mensagem como no seu propósito. A desverdade tira à verdade as suas qualidades e a sua mensagem e substitui-as por outras coisas, pela sua própria mensagem, a mensagem da desverdade. A desverdade, no sentido de ter um propósito, não é um equívoco, mas uma intenção. Por isso podemos dizer que a desverdade intencional tem o seu próprio poder, tem a sua própria agenda, o seu próprio alvo. Um exemplo da desverdade é o que os fariseus, e escribas e sacerdotes espalharam acerca de Jesus, ao ponto de convencerem a multidão a gritar perante Pilatos: crucifica-o. A força da desverdade pode ser eficaz, porque pode agir como influência, procurando cativar a mente e sentimentos das pessoas. A falsidade intencional é capaz de esconder as consequências dos seus caminhos, e estas consequências, quando são descobertas por vezes, já é um pouco tarde. A desverdade pode criar um ambiente de ilusão. Todavia, a seu tempo, o seu fruto será manifesto, porque é causa de aflição, de dor, de tristeza e muita outra coisa que ninguém quer para si. O ambiente do engano é propício para os traços carnais, para estes manifestarem as suas obras ou produzirem as suas obras. Neste aspecto da desverdade, um dos instrumentos que esta procura aproveitar é a tradição religiosa. E por estranho que isto pareça, mas sucede. Porque a tradição religiosa é a forma de estar em que há mais ênfase sobre o que a pessoa faz, tirando assim a atenção do Evangelho, do poder e conteúdo do Evangelho, para o próprio esforço e sabedoria da própria pessoa.
A tradição cria rotinas, costumes e culturas que acariciam as intenções religiosas sem que na realidade a pessoa conheça o poder transformador do Evangelho. A tradição, com toda a sua raiz e acumulação de dogmas, pode usurpar para si o lugar e obra que pertence ao Evangelho. Ao lermos o Evangelho, vimos que Jesus nunca se conformou com a religião. Jesus seguia fielmente a palavra de Deus. E lendo a história de Jesus, a biografia de Jesus nos Evangelhos, nós lemos que ele sempre foi fiel à palavra de Deus, mas nunca às tradições das pessoas. Eu acredito que se Jesus viesse fisicamente à Terra, como veio há cerca de 2000 anos atrás, muitos religiosos ficariam surpreendidos com Jesus. Eu creio que Jesus deixaria muitos de nós admirados ao não dar valor a crenças tradicionais que ao longo de muitos anos têm sido adicionados ao que nós hoje chamamos cristianismo. Quanto à verdade, a sua força está na sua transparência, na realidade, na revelação, na justiça e liberdade que esta mesmo causa. E quando falamos da verdade do Evangelho, o poder da verdade do Evangelho é manifesto na pessoa. A pessoa conhece uma transformação, algo que vem assim. A palavra de Deus começa a ser algo mais claro e tão simples que a pessoa começa a ler e a compreender e nasce algo diferente na sua vida que não existia antes. Este é o efeito do poder do Evangelho. Como o sol ilumina tudo o que estiver perante os seus raios, assim também a verdade causa esclarecimento e providencia uma perspectiva iluminada e factual. A verdade do Evangelho ilumina e conduz à compreensão do propósito de Deus para com o ser humano. Sim, Deus tem propósitos gloriosos para cada pessoa e a verdade é aquele instrumento de Deus que nos encaminha para a realização desses propósitos na vida de toda a pessoa que clama a Deus. Quero ilustrar o efeito da verdade de Deus fazendo referência a uma experiência que o apóstolo Pedro teve certa ocasião. Lemos em Atos capítulo 10 que Pedro foi preparado por Deus para anunciar o Evangelho aos gentios. Em termos bíblicos, gentio significa pessoa sem aliança com Deus. Até este ponto na história da igreja, os primeiros discípulos eram hebreus e eles pensavam que o Evangelho era para eles tal como os 10 mandamentos da lei de Moisés, que era só para eles. Eles acreditavam nisso. Outras pessoas, sem serem judeus, podiam participar nas suas atividades religiosas, porém, primeiro tinham que aceitar ser como judeus nas suas práticas religiosas. Deus, porém, na execução do seu grande plano para com todos os povos, mostrou a Pedro que o Evangelho é para ser anunciado também aos gentios. Sugiro a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e 11, para melhor conhecer este acontecimento que faz parte da história do crescimento da Igreja de Jesus. Entretanto, Pedro foi convidado para ir à casa de Cornélio, um centurião romano. Já na casa de Cornélio, Pedro anunciou o Evangelho. Foi nesta mesma altura que o Espírito Santo veio sobre os gentios e eles tiveram uma experiência pentecostal, tal como os primeiros discípulos tiveram e sobre o qual nós podemos ler em Atos capítulo 2, que nos fala sobre o dia de Pentecostes. Perante este acontecimento entre os gentios, vejamos quais foram as palavras de Pedro. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro reconheceu o que Deus estava a fazer. Até este ponto, a sua compreensão estava limitada. A sua compreensão ainda tinha algumas restrições e era segundo a sua tradição religiosa judaica.
Mas ao ver o que Deus fez com os gentios e que Deus fez o mesmo entre eles como tinha feito com os cristãos judeus no princípio, ele compreendeu que os caminhos de Deus eram muito mais elevados. Por isso ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isto tornou-se um facto fundamental para Pedro. Deus não faz acepção de pessoas. Isso, portanto, foi uma verdade que Pedro começou a viver. A expressão por na frase por verdade, em Atos 10:34, é interessante. No grego é a preposição epi, e neste versículo implica estar em cima da verdade, como quem está a construir algo. Para Pedro era como se ele estivesse a andar na verdade e sobre a verdade. O resultado disso foi a manifestação do que Deus estava para fazer. Pedro, que já tinha recebido o Evangelho e por ter seguido em obediência ao que Deus queria que ele fizesse, ele estava ativamente a andar sobre a verdade, a andar na verdade. O resultado de andar na verdade foi a grande bênção do Evangelho ser anunciado aos gentios. Este acontecimento abriu as portas da compreensão da grande obra de Deus para com todas as pessoas. Pedro, na sua mente, tinha uma visão quanto ao Evangelho, mas quando ele logo viu o que Deus estava a fazer, a sua compreensão foi transformada. A sua compreensão, que antes tinha sido tão limitada pela tradição religiosa, tão obscurecida por certos rituais, alguns deles que já não eram bem bíblicos, mas era da cultura judaica. Tudo isso foi removido para dar lugar à revelação da verdade de Deus. E ao ver o que Deus estava a fazer, ele teve uma experiência. Ao ver a ação de Deus, ele pôde ver também o efeito da verdade. Esta ilustração serve para nos ajudar a compreender como a verdade realmente pode ter um poder transformador em nossas vidas, até no nosso destino. Qual é o nosso destino? Por vezes as pessoas dizem que não sabem, e até certo ponto têm razão. Mas por outro lado, seguindo a palavra de Deus, nós seguimos o destino que a palavra de Deus nos indica. E nesse destino, então, há a realização da vontade de Deus para a nossa vida. Há a palavra de Deus, há a revelação de Deus que vem para nós, há aquela qualidade de vida que vem de Deus para nós, afeta-nos de uma forma muito profunda. E este é o poder da verdade. Então Pedro pôde dizer naquele dia: conheço por verdade. Este é um facto. Deus não faz acepção de pessoas. E isto realmente transformou a sua vida. Ele, daquele momento em diante, já era pessoa diferente, porque já tinha tido um encontro com Jesus. Mas a sua experiência com Jesus alargou mais. A sua fé tornou-se mais ampla no sentido em como ele vivia o Evangelho. E isso realmente teve gloriosos efeitos que eu creio que ainda hoje nos afetam. Cada pessoa, ao ouvir o Evangelho de Jesus, deve parar e considerar a sua mensagem de salvação e quais as suas implicações. É importante compreender qual a implicação da salvação em nossas vidas. Não basta dizer que tem uma tradição. Já tantos me têm dito que têm a sua tradição, mas ao falar mais com eles acerca da Bíblia, do Evangelho, vejo que eles não têm mais do que apenas umas palavras e dizem que foram ensinados dessa forma. Isso é tradição. A tradição limita. A tradição pode ocupar o lugar de uma desverdade, porque ocupa o lugar da verdade que liberta. O Senhor Jesus, como já disse, não se conformou com a religião, ele seguia a palavra de Deus. E Jesus então disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tradição tem pontos positivos, mas também tem pontos que realmente não ajudam, aliás, desajudam na caminhada da fé. A Bíblia contém vários exemplos sobre os efeitos da tradição. E Jesus falou alargadamente sobre este problema da tradição também, quando falava sobre o que a religião dos fariseus, saduceus, tinha criado entre as pessoas.
A tradição pode servir de capa, porque a pessoa que tem uma tradição religiosa tem os atos, tem uma maneira de viver que projeta uma certa religiosidade e por causa disso até pode impressionar pessoas, mas é só uma capa. O Evangelho não é uma capa. O Evangelho é o poder de Deus que transforma, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pode ler mais acerca disso em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. É no Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Será oportuno refletir sobre o Evangelho e pedir a Deus aquele esclarecimento que tanta vez nos faz falta. Leia a Bíblia, leia um pouco da Bíblia todos os dias. É tão importante para crescer no conhecimento e ter conhecimento que realmente pode usar na sua vida. Eu sugiro, leia os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, leia Atos Apóstolos, leia as epístolas dos apóstolos, leia realmente porque vai ajudá-lo bastante. Também, fale com Deus, todos os dias fale com Deus, mas sempre em nome de Jesus. E este é um ponto tão importante, porque a Bíblia ensina-nos realmente a falar com Deus, mas é em nome de Jesus. Porque foi Jesus que nos abriu o caminho e a autoridade de nós podermos falar com Deus e das nossas orações serem aceitas diante de Deus ou ouvidas diante de Deus, está no facto de serem feitas no nome de Jesus. E o discípulo que aprende de Jesus, então faz a sua oração conforme Jesus ensinou e por isso faz na autoridade no nome de Jesus. Também quero recomendar aqui bastante, logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho. Não uma igreja que procure dar adiantamento ou avanço a uma cultura religiosa, a uma tradição religiosa, mas realmente o Evangelho de Jesus. Sinceridade é uma coisa muito boa, é muito importante, mas repare que não é sinceridade que leva ao céu, é Jesus. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa pode ser muito sincera mesmo, mas ainda estar na sua ignorância. Cornélio era um homem sincero, ele era um homem temente a Deus. Ele fazia obras boas, muitas delas. Aliás, está escrito que as suas obras tinham subido diante de Deus. No entanto, Deus não o quis deixar na ignorância. Deus preparou tudo para que Pedro fosse a ele anunciar o glorioso Evangelho de Jesus. É o que nós estamos a fazer aqui, anunciar o Evangelho de Jesus. Neste Evangelho nós descobrimos o poder de Deus para a salvação. Portanto, leia a Bíblia, fale com Deus todos os dias e logo que possa frequente uma igreja, porque vai ajudá-lo bastante no processo de discipulado. Discípulos não nascem, discípulos são feitos, porque um discípulo é uma pessoa que aprende a ser como o seu mestre. Que Deus o abençoe. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.